Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Quero agradecer desde já vocês que se inscreveram para participar desse estudo da Bíblia, da Sagrada Escritura, de maneira correta, de maneira sensata, pé no chão, né? A fé com a vida. Assim foi com o povo de Deus no início, o povo semita, né? A palavra de Deus surgiu dentro de uma história, dentro de uma realidade de povo. Então, muito obrigado para você que tem acompanhado, que está acompanhando, que além de se inscrever, está divulgando para outros este canal. É muito positivo isso. Vamos iniciar então o nosso estudo de hoje. Espero que você já esteja com a sua Bíblia em mãos. Hoje nós vamos dar continuidade. Já estamos no capítulo 5 do livro do Gênesis. Capítulo 5, de 1 a 32. Só que eu quero fazer uma pequena observação aqui. Eu quero começar o capítulo 5, mas eu vou começar do capítulo 4, versículo 25, para que nós possamos entender depois o conteúdo do estudo, tá bom? Então eu vou começar um pouquinho antes, no final do capítulo 4, que é o versículo 25. E daí nós entramos já diretamente no capítulo 5 de Gênesis. Ok? Vamos lá, então? Primeiro passo, como de costume, a leitura do texto. Vamos fazer a leitura do texto pausadamente, tranquilamente, para que nós possamos já ir meditando nas palavras, para facilitar o nosso estudo depois. Ok? Vamos lá então? Começo do versículo 25 do capítulo 4 e assim adentro ao capítulo 5, ok? Vamos lá então? Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Sete teve também um filho, que chamou Enós. E o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou-os homem e mulher, e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem no dia em que o criou. No dia em que os criou. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu foi de 930 anos, e depois disso morreu. Sete viveu 105 anos, e depois gerou Enós. E depois do nascimento de Enós, viveu ainda 807 anos, e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Sete foi de 912 anos, e depois disso morreu. Enós viveu 90 anos, e depois gerou Cainã. E depois do nascimento de Cainã, Enós viveu ainda 815 anos, e gerou filhos e filhas. E o tempo da vida de Enós foi de 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos,
e depois gerou Malaleel. Após o nascimento de Malaleel, Cainã viveu ainda 840 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Cainã foi de 910 anos e morreu. Malaleel viveu 65 anos e depois gerou Jared. Após o nascimento de Jared, Malaleel viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Malaleel foi de 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Após o nascimento de Enoque, Jared viveu ainda 800 anos e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Jared foi de 962 anos. Depois morreu. Enode viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Após o nascimento de Lameque, Matusalém viveu ainda 782 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Matusalém foi de 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem deu o nome de Noé, dizendo: Este nos trará em nossas fadigas e no duro labor de nossas mãos um alívio, tirado da terra mesma que o Senhor amaldiçoou. Após o nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Lameque foi de 777 anos e morreu. Com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Esta é a leitura, então, meus queridos, do capítulo 5 do livro de Gênesis. Muito bem. Primeiramente, vamos começar, então, o nosso estudo desse capítulo. Creio que esse capítulo do livro de Gênesis cria um monte de interrogações na nossa cabeça, não é mesmo? Por causa dessas datas, deste povo, o povo para viver, né? Como esse povo viveu quase 1000 anos. Como que pode uma coisa dessa? Então, vamos começar por aí o capítulo 5, tá bom? O que se refere este capítulo? Refere-se à descendência de Sete, ok? A descendência de Sete. Olhe lá, por isso que propositalmente eu comecei a leitura do versículo 25 do capítulo 4 de Gênesis, para contar a descendência de Sete, ok? Importante que todos entendam que não se deve, por favor, não se deve levar essa leitura ao pé da letra. Não podemos ser leitores fundamentalistas da Bíblia. Eu já disse isso em vídeos passados, porque senão
nós vamos cometer muitas gafes na leitura e vamos interpretar a Sagrada Escritura de maneira erradíssima, tá bom? Então não levemos esta leitura ao pé da letra. Nenhum desses dados ou nenhum desses dados que essa passagem apresenta, tá bom? Não podemos ser fundamentalistas. É o primeiro passo. Vamos entender neste momento qual é o contexto deste capítulo 5. Né? É preciso contextualizar o texto e ligá-los. Mas ligá-los a quê? Ao plano divino. Nós precisamos ligar esse texto ao plano de Deus. E qual é esse plano de Deus? É falar, é mostrar para cada um de nós e para o povo israelita daquela época a fidelidade e a infidelidade a Deus. A adesão ou não ao projeto de vida e justiça de Deus. É nesse sentido que nós precisamos ler o texto. E é bom entender que não se trata de personagens reais, tá? Não se trata de personagens reais que foram agraciados com semelhante longevidade. Não podemos ver nessa ótica. Não são personagens reais. A Bíblia não está querendo contar um fato de pessoas privilegiadas, agraciadas. Já falamos isso também anteriormente, que tem uma mensagem por detrás do texto e tem uma lógica, tá bom? Uma lógica teológica. Então, repetindo, não se trata de personagens reais dentro deste capítulo 5 de Gênesis, que foram agraciados, né, com semelhante longevidade. Esta quantidade de anos é um modo de qualificar a qualidade da vida, acima de tudo, a consistência da adesão ou não ao plano de Deus. Aquele que adere ao plano de Deus tem vida longa. E não falamos só do âmbito biológico, a vida longa que nós chamamos hoje de vida eterna. Quem adere ao plano de Deus abraça uma vida longa, tem a graça de uma vida eterna. Não é mais ou menos isso que o texto nos dá a conhecer? Né? Então, observemos que podemos notar a variação irregular das idades. Já começa por aí. As idades não batem. E nenhum ser humano na face da Terra consegue viver tudo isso. Porque não fomos agraciados com isso. Temos um limite muito menor de tempo para viver. Ok? Então, a variação irregular de idade não bate. Não podemos nos ater a isso. Precisamos entender somente. Tá bom? A intenção do autor sagrado. Mas por que então o autor sagrado usa desta técnica para escrever o texto? É para ambientar o relato à história do Noé e do dilúvio. É vamos dizer assim, uma introdução para entrarmos na história de Noé e do dilúvio. É intencional tudo isso, tá bom? Nada é por acaso na Bíblia, nada. Tudo tem um porquê. Muito importante observar também que os personagens deste relato derivam do tronco que substituiu Abel. Lembram disso? Que fora assassinado por Caim? Confiram lá no capítulo 4, versículo 25. Aliás, eu vou ler com vocês. Eu vou ler o versículo 25
do capítulo 4. Olha bem, os personagens deste relato derivam do tronco que substituiu Abel, que fora assassinado. Olha lá, versículos 25 do capítulo 4. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, a qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Então, esses nomes todos são a descendência, né, são o tronco do substituto, podemos dizer assim, de Abel, que é Sete. Portanto, é a estirpe dos bons, em oposição à linhagem de Caim, que são os maus. Lembra que Caim foi amaldiçoado porque matou o seu irmão? E toda a geração dele foi amaldiçoada? Nós estudamos isso. Neste capítulo 5, todos esses nomes são a estirpe dos bons, os descendentes de Caim, através de Sete. Entenderam o sentido deste capítulo? Então é a linhagem dos bons, que faz oposição à dos maus, que é a de Caim. Pois bem, essa descendência boa é o momento agora de tirar a limpo. Aqui vai provocar o castigo divino, porque nem mesmo esta descendência boa foi capaz de manter essa alta qualidade de vida que depreende do projeto de Deus sobre a justiça. Essa descendência boa, que apresenta o capítulo 5 de Gênesis, lá na frente, quando nós aprofundarmos outros capítulos, nós vamos ver que essa descendência não foi capaz de manter a fidelidade. E por isso também provocou a morte. Então, o capítulo 5 basicamente é isso que nós temos de mensagem para tirar. Entender, né, que o texto quer dizer da descendência de Abel, através de Sete, que é a descendência dos bons, que faz oposição à dos maus. E eles apresentam uma longevidade, como o texto mostra, para mostrar a fidelidade a Deus, ao plano de Deus, a adesão a Deus. Só que depois nós vamos ver que essa linhagem também, em determinado tempo, vai quebrar isso, né? A linhagem dos bons vai provocar também mortes, vai provocar a corrupção, vai provocar o pecado, vai viver o pecado. Mas isso é um passo para outro capítulo que nós vamos estudar mais tarde, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido esse capítulo 5, né? Não, por favor, não leve ao pé da letra, né? Não levem isso ao pé da letra, mas entendam tudo isso que eu falei para vocês aqui, meditando e estudando com vocês esse capítulo, tá bom? Até a próxima, se preparem porque nós vamos entrar no capítulo 6 de Gênesis, que vai falar da corrupção da humanidade, né, do pecado e do dilúvio. Vamos falar de Noé. Muito interessante também, na ótica bíblica, entender, né, entender o que o autor sagrado quer transmitir de mensagem para o povo da sua época e para nós, povo de hoje, que caminha também com Deus através das Escrituras Sagradas. Tá bom? Até lá, um abraço a todos, fiquem com Deus.